Boa noite. O goleiro Bruno em liberdade provisória por uma decisão do Supremo Tribunal Federal é o mais novo jogador do Boa Esporte, clube de Varginha que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato foi assinado para as próximas 2 temporadas. Acompanhado do advogado, Bruno se reuniu com diretores e o treinador do Boa em um restaurante da cidade, bem perto de um hotel que serve de concentração dos jogadores do time. O goleiro conversou com a nossa equipe. Me agrada muito, né? O pouco que eu já ouvi falar do Boa, é o time que está sempre em alta, sempre surpreendendo muitos outros clubes por aí. Tem uma estrutura, com o pouco que eu conheço de ouvir falar, tem amigos meus aqui que vem falando muito bem. E, enfim, eu não vim aqui à toa. Você acompanha todos os detalhes sobre o desfecho da negociação ainda nesta edição. Aguarde. Você se lembra que nós mostramos nessa quinta-feira um bueiro aberto em uma rua do bairro Jardim Alvorada, em Contagem? Pois é, o problema continua. Só que hoje uma cena curiosa chamou ainda mais a atenção. Um homem entra no bueiro sem tampa. Ele começa a mergulhar na água que vaza sem parar há dias na Rua da União. Olha só, a fundura desse bueiro. Ele fica por mais um tempo no local e é alertado quando um coletivo se aproxima. Grava o ônibus, Zé. Grava o ônibus. As imagens foram gravadas pelo telespectador Amarildo Fernandes da Silva. Segundo ele, o homem que mergulha é um morador de rua. Diz também que a falta de tampa no bueiro já provocou vários acidentes no local, envolvendo principalmente motociclistas. Que loucura, né, gente? Ontem mesmo nós cobramos uma posição da Copasa que havia respondido que mandaria uma equipe à Rua da União. Hoje a companhia informou que os técnicos constataram que o problema é na galeria pluvial de responsabilidade da Prefeitura. Procuramos então a assessoria da Administração Municipal de Contagem. Quem nos respondeu foi o secretário de Obras, João Eduardo. Ele disse que o entupimento do bueiro foi causado por uma obra irregular feita por um morador da região. Na próxima segunda-feira serão feitas a desobstrução da rede e a canalização correta. Os responsáveis vão ser notificados. O movimento foi intenso nas agências da Caixa no primeiro dia para saque das contas inativas do FGTS. Você que tem direito, fique atento às informações. Nesta agência do centro de Belo Horizonte, correria dos clientes e também dos funcionários. Nossa, pique total! Mesmo assim, a felicidade estava no ar. Ainda na fila para retirar o dinheiro, muita gente já fazia planos. Vou ajudar em casa, vai ajudar muito dentro de casa. Curtir, passear. Em todo o Brasil, 79% dos trabalhadores vão sacar até R$ 1.500. E esta quantia pode ser retirada no autoatendimento com a senha do cartão cidadão. Segundo a gerência regional da Caixa, em apenas uma hora, 200 mil pessoas no país retiraram o pagamento pelos caixas eletrônicos. A vez foi dos nascidos em janeiro e fevereiro. Todos que trabalharam até dezembro de 2015 e pediram demissão ou foram demitidos por justa causa. Mas e se o valor sacado for maior que R$ 1.500? De R$ 1.500 a R$ 3.000. A senha mais o cartão do cidadão e aí um documento de identificação saca também nos lotéricos e nos correspondentes caixa aqui. Essas lojas que nós temos em vários locais, né? A partir de R$ 3.000, aí nós precisamos da carteira profissional e só paga em agência. E nós recomendamos, se for a uma agência, leve todos os documentos que tiver, porque agiliza o nosso atendimento. Os saques podem ser feitos até o dia 31 de julho. Basta ficar de olho no mês em que você faz aniversário. Quem nasceu em março, abril e maio, retira o dinheiro a partir de 10 de abril. Junho, julho e agosto, depois de 12 de maio. Setembro, outubro e novembro, em 16 de junho. E os nascidos em dezembro podem sacar em 14 de julho. Quem tiver mais de 70 anos, aposentado ou alguma doença crônica, como câncer ou AIDS, pode retirar o dinheiro a qualquer hora. Amanhã, as principais agências, está lá no nosso site quais são, né, vão atender de 9 às 15 horas. Então, aquele trabalhador que não tem como se dirigir a uma agência durante a semana, ele tem essa oportunidade amanhã também. A fila de informação quanto às contas inativas do FGTS também ficou cheia, viu? Para vir ver se eu tenho direito.
Para saber se eu tenho direito mesmo e a data que eu vou pegar, né? Agora olha o Carlos no caixa eletrônico. Como ele tinha mais de uma conta, a cada valor sacado era só alegria. De acordo com o calendário, o meu só vai sair em maio. Você não faz um empréstimo aí, não? Um 100zinho só? E nós faz, agora. R$100, cadê? Deixa eu ver. Quiser mais. Tá rico, hein? 100, ó. Tchau pra você. Até maio. No maio eu te devolvo, tá bom? Carlos, se o Wilson não te pagar, procura a gente, viu? Testemunha do empréstimo não falta. Lembrando que amanhã, mais de 1.800 agências da Caixa estarão abertas em todo o país para auxiliar na liberação do saldo. Mais 9 radares serão ativados nas rodovias estaduais de Minas Gerais a partir da próxima terça-feira, 14 de março. De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, os equipamentos já estão funcionando desde a última terça, porém em caráter educativo, sem aplicação de multas. Os aparelhos estão em estradas das cidades de Curvelo, Tupaciguara, Mariana, Ponte Nova, Campina Verde e Iturama. Na nossa página na internet você acessa a lista completa, alterosa.com.br/JA. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas do acidente que aconteceu no mês passado na rodovia Fernão Dias, no sul do estado. 3 pessoas morreram depois que um carro derrapou na pista. As imagens são fortes. Mais de 10 dias se passaram e as imagens do acidente ainda causam espanto para quem assiste. A batida aconteceu no sábado de carnaval, na rodovia Fernão Dias, entre Três Corações e Carmo da Cachoeira. As imagens foram exibidas com exclusividade pela TV Alterosa. Elas mostram o momento em que o carro preto sai da pista e atropela várias pessoas que estão no acostamento. As vítimas são de um veículo que havia rodado anteriormente na pista e funcionários de um guincho que fazia a remoção do carro. 3 pessoas morreram e outras ficaram feridas. Só que até hoje, as causas do acidente não foram totalmente esclarecidas. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil em Belo Horizonte, só agora, depois de receber o boletim de ocorrência, um inquérito foi aberto. A polícia não quis passar informações sobre o motorista que atropelou as vítimas depois de perder o controle na curva. A perícia foi feita logo depois do acidente e o laudo deve ficar pronto em 30 dias. De acordo com a polícia, o delegado responsável pelas investigações é de Carmo da Cachoeira, mas entrou de férias. A mãe de um adolescente pede ajuda para encontrar o filho desaparecido no mês passado em Belo Horizonte. Tiago Emanuel Fernandes dos Santos, de 16 anos, desapareceu há quase um mês. Após o trabalho, a mãe encontrou um bilhete do estudante dizendo que havia ido ao Mineirão com a turma do skate. Segundo a doméstica, o rapaz sempre avisava onde e com quem saía. Sempre falava, mãe, eu posso ir em tal lugar? Ou mãe, pode fazer isso? Eu deixava. Ele é muito querido, sabe, um menino educado, que mais velho, mais novo, sempre. Chegava perto dele, Tiago, vem cá, me dá um abraço. O pessoal falava assim, não, a educação do Tiago é demais. Tiago não voltou para casa, mas nos 2 dias seguintes foi visto andando de skate aqui na esplanada do Mineirão. De acordo com amigos, na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, ele foi com a turma a um baile funk na região de Venda Nova e durante a madrugada informou que iria dormir na casa de um colega no bairro Piratininga. Só que ninguém sabe dizer quem é este colega e depois disso ninguém mais teve notícias do estudante. Ainda segundo a mãe, Tiago não tinha envolvimento com drogas ou crimes. Angustiada, ela registrou o boletim de ocorrência, foi a hospitais e ao IML e faz um apelo. Ô, Tiaguinho, falar pra você, meu filho, que a gente te ama muito. Volta pra casa, esse final de semana você tem um aniversário pra você ir, você sabe de quem que é. O maior presente vai ser você voltar. Volta pra gente. A gente vai te acolher, viu, meu filho? A gente te ama muito. Quem tiver alguma informação sobre o Tiago Emanuel Fernandes dos Santos, pode ligar para o número 0800 28 28 197. A equipe do Jornal da Alterosa conversou hoje com as atendentes de uma loja invadida por bandidos na tarde dessa quinta-feira, no bairro Santa Inês, em Belo Horizonte. Um deles estava armado com uma metralhadora. O criminoso chega como cliente, coloca uma bolsa de raquete de tênis sobre o balcão, conversa com a vendedora e depois tira uma metralhadora e anuncia o assalto.
Todo mundo na loja fica assustado. O comparsa dele se aproxima do balcão e começa a recolher as mercadorias. As vendedoras ficam tão abaladas que passam mal na frente dos bandidos. Os momentos de terror, com uma metralhadora apontada no rosto, fazem esta outra funcionária desmaiar. O assalto foi a esta loja de eletrônicos na Avenida Contagem, no bairro Santa Inês. As funcionárias, que preferem não mostrar o rosto, ainda estão chocadas com o que aconteceu. Começou a abrir a bolsa e ele falou: não quero arrumar nada, na verdade isso é um assalto. Aí quando a gente viu aquela arma daquele tamanho, nossa, é de ficar sem chão. A dupla foi presa minutos depois por viaturas da PM que passavam pelo local. Prejuízo chega a quase R$4 mil. Este já foi o 4º assalto à mão armada em menos de um ano. A ousadia dos bandidos é o que mais impressiona. O cara sai carregando a arma daquela para a avenida fora para roubar qualquer um, não tem. A Avenida Contagem é a principal do bairro Santa Inês. Por aqui o comércio é fervoroso. Há lojas de diversos setores e comerciantes que passam dos 20 anos de mercado e que mesmo assim continuam assombrados pelos crimes de assaltos e arrombamentos. Durante a nossa reportagem, o policiamento estava presente. E alguns comerciantes acreditam que a insegurança é real porque a bandidagem tem aumentado ao longo dos anos. Neste sacolão, com 21 funcionários, o problema é quando a noite chega. Com medo, muitos clientes têm deixado de fazer as compras. Quanto mais tarde, pior. Ah, é? Quando vai dando umas 6 horas por aí? É, vai ficando mais disperso, mais vazio, né? E o policiamento vai sumindo também. A 23ª Companhia da PM informou que houve redução na criminalidade nos últimos 12 meses no bairro Santa Inês, mas não apresentou os números. Estão atrás das grades 3 homens apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em furto de retrovisores. O trio tinha como alvo carros de luxo. Os bandidos agem sempre da mesma forma. Eles chegam em um carro branco, param um pouco mais à frente. Um dos homens fica dentro do carro, dando cobertura, enquanto os outros 2 se aproximam do veículo, retiram o retrovisor e saem calmamente. Neste outro vídeo, um dos criminosos parece não se importar com o movimento na rua. Tenta disfarçar, mas não desiste de praticar o furto. Foram presos Felipe Rafael Moselli Lacerda, Wagner Nepomuceno e Wesley César dos Santos. O que eles confessaram são aproximadamente 7 veículos, né? Foram um Volvo, né? Carros da marca Hyundai, Sonata, i30, carros também da BMW. Eles também realizavam o comércio desses pares de retrovisores furtados através de sites de venda pela internet. A polícia acredita que os objetos eram encomendados. Como o alvo eram carros importados, o valor de revenda dos retrovisores poderia chegar a R$2 mil o par. 7 vítimas teriam procurado a polícia depois de terem sido furtadas no bairro Floresta, na capital. Eles confessaram de 7 veículos, né? Então a gente agora está investigando para ver se tem mais vítimas. Os 3 já têm passagem pela polícia, né? Por furto, relacionado também a acessório de veículos, e um deles também tem por roubo. Chega a 109 o número de mortes por febre amarela em Minas. 288 casos já foram confirmados, de acordo com o boletim divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde. Em várias regiões, as autoridades alertam para a ocorrência de mortes de macacos que podem sinalizar a presença do vírus. Em Varginha, 3 primatas foram encontrados sem vida numa fazenda, o que deixou moradores e vizinhos preocupados. Um dos macacos foi encontrado pelo seu Sebastião. O corpo do animal estava caído no chão entre essas árvores. Os outros 2 primatas foram encontrados também por funcionários da Fazenda Panorama. Dentro de aproximadamente um mês, apareceram esses 3 mortos. Ainda de acordo com o caseiro, é comum a presença de macacos na fazenda, mas essa foi a primeira vez que eles aparecem mortos no local. Surgiu o boato da febre amarela e a gente já ficou preocupado, né? Como o caso não foi comunicado, nenhum material foi recolhido para análise. Se pelo menos tivesse recolhido material para fazer uma análise, né? Aí tudo bem, mas
Eu mesmo moro ali atrás, mas eu moro perto do mato também. Todos os macacos encontrados mortos na cidade devem ser repassados para a vigilância epidemiológica. É importante que as pessoas comuniquem, entrem em contato com a Secretaria de Saúde, né, através do setor de zoonoses, e comuniquem a ocorrência desses casos, para que uma equipe desloque até o local e pegue esse macaco para análise e posterior encaminhamento para o laboratório de referência. Vale reforçar que os macacos não transmitem a febre amarela. Assim como os humanos, eles são vítimas da doença. Hora de saber como fica o tempo neste sábado em todo o estado. Dá só uma olhada na previsão. Ventos úmidos que chegam do mar aumentam a formação de nuvens, deixando o tempo parcialmente nublado a nublado em todas as regiões. Há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados do estado. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Francisco Badaró, a temperatura vai de 21 a 35, de 20 a 34 graus em Bonfinópolis de Minas. Oscila entre 18 e 33 em Pouso Alto. E em Araguari, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Daqui a pouco você vai ver como foi uma entrevista ao vivo interrompida por duas crianças fofas. E ainda, o goleiro Bruno é o novo reforço de time da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Os detalhes já já. Preparado para jogar, para defender as cores do Boa Esporte, Bruno? Posso falar para você que eu vou dar o meu melhor. Quase 7 anos depois de ter a carreira interrompida e ser confinado pela morte e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio, além de sequestro e cárcere privado de Bruninho, o goleiro Bruno Fernandes, em liberdade provisória, vestiu a camisa do time que vai defender pelas próximas 2 temporadas. O jogador é o novo reforço do Boa Esporte de Varginha, time da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. 2 fotos e muita curiosidade. Bruno visitou Varginha nesta sexta e posou com a camisa do Boa Esporte Clube. A notícia se espalhou rápido e torcedores foram ao restaurante em que o goleiro estava almoçando. Sou fã dele, assim, pelos motivos que ele passou, mas eu já sou fã dele já de tempo. Vai tentar um autógrafo agora? Acho que eu vou tentar. Bruno também visitou as instalações do clube que este ano vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Pouco eu já ouvi falar do Boa. É o time que está cada vez sempre em alta, sempre surpreendendo muitos outros clubes por aí. Tem uma estrutura, o pouco eu conheço de ouvir falar. Tem amigos meus aqui que vem falando muito bem. E, enfim, eu não vim aqui à toa. Logo depois da entrevista, o goleiro se reuniu com os diretores do time. A reunião durou cerca de 1 hora. Bruno acertou o valor do salário e fechou um contrato de 2 anos com o Boa Esporte Clube. Ele se apresenta oficialmente já na semana que vem. Primeiro, uma questão de lealdade ao gesto magnífico que o Boa teve lá atrás, quando ele pretendia a sua liberação. Primeiro, essa questão da lealdade. Segundo, Minas Gerais sempre foi um estado hospitaleiro e tem questões técnicas, gente. Uma torcida só, onde a simpatia, para enfrentar aquela questão de sua pergunta, onde ele não terá um grande embate, um grande enfrentamento de torcida inicialmente, para prepará-lo para aquele instante que certamente os adversários poderão usar realmente algumas brincadeiras de mau gosto. De acordo com o presidente do clube, a contratação só depende do goleiro. Segunda-feira ele está aí, faz exame do coração, deu bom, manda ele para fazer os exames todinho e aí nós seguimos o caminho. Bruno foi solto no mês passado, depois de ficar 6 anos e 7 meses na cadeia. Ele foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio. E agora aguarda o pedido de um novo julgamento em liberdade. O goleiro está com 32 anos e se diz preparado para voltar aos gramados. Está preparado para jogar, para defender as cores do Boa Esporte, Bruno? Posso falar para você que eu vou dar o meu melhor.
Uma cena inusitada surpreendeu os espectadores da rede britânica BBC nessa manhã e repercutiu pelo mundo inteiro. Durante uma entrevista ao vivo pelo Skype, um professor de relações internacionais de uma universidade da Coreia do Sul foi interrompido de um jeito muito engraçado e inocente. Em tom sóbrio e sério, Robert Kelly falava sobre o impeachment da presidente da Coreia do Sul quando uma menina entra no cômodo caminhando alegremente. O professor se dá conta que alguém entrou no local e com o braço tenta tirar a criança do plano. A situação fica mais embaraçosa para o entrevistado quando um bebê chega em um andador. Robert Kelly se desculpa enquanto uma moça entra correndo e pega a menina e o bebê, tentando sair da cena o mais rápido possível. What rules is going to be for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severe. Muito engraçado. Com essa imagem que rodou o planeta, fica a lição. Sempre que você precisar dar uma entrevista ao vivo pelo Skype, nunca esqueça de trancar a porta. O Jornal da Alterosa termina aqui. Obrigada pela companhia e que seu fim de semana seja leve e de muito bom humor. Ótima noite. Tchau, tchau.